Amém, irmãos? Amados, Deus me deu uma palavra e eu queria compartilhar com os irmãos. E a palavra que Deus falou comigo, até foi ontem, na realidade, quando o pastor perguntou se eu podia trazer uma palavra, eu falei, sim, pastor. Porque nós não preparamos a palavra nos prepara, devemos estar prontos. A palavra não deve ser um instrumento de ministração. A palavra deve ser a nossa vivência, deve ser a luz para os nossos caminhos. Então, todo filho de Deus tem que estar preparado. A Bíblia diz que nós devemos estar preparados com mansidão para responder às pessoas quando elas nos perguntarem a razão da nossa esperança. E qual é a razão da nossa esperança? É Cristo. Amém? Cristo é a nossa real esperança. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, quanto mais nós estarmos e estivermos alimentados da palavra, mais nós vamos ter as respostas, nós vamos ter como nos defender, porque a palavra de Deus, além de ser o nosso alimento, ela é uma arma de ataque. Então, quando o diabo vem sobre nossas vidas, é com a palavra que nós vencemos. Amém? Está lembrado de Jesus? Como foi que Jesus venceu a tentação lá no deserto? Pela palavra. Quando o diabo quis tentá-lo, quis tirar ele do propósito, ele respondeu em linha com a palavra. Por isso é importante a gente meditar na palavra de dia e de noite. Amém? Para que a gente possa prudentemente nos conduzir. E nós somos a igreja da palavra. Amém? Um amém. Nós somos uma igreja da palavra. Damos prioridade à palavra. Você vê que o nosso culto, praticamente, ele é dividido em duas partes, né? Que é o louvor e a palavra. O dízimo é bem rápido, também faz parte da adoração, mas a gente damos a maior ênfase à palavra. Por isso que uma hora e um pouquinho, às vezes um pouco menos, mas geralmente a gente gasta tempo com a palavra e também damos oportunidade durante a semana para que nos nossos grupos de unidade também a gente continue meditando na palavra, porque a gente sabe que uma igreja que anda na palavra é uma igreja forte. Amém? O povo que conheceu Deus é um povo forte que faz proezas. Então, infelizmente, a gente vê muitas pessoas, muitas igrejas, pessoas que já caminham muitos anos no Evangelho, mas não conhecem nada sobre Bíblia. Não conhecem nada daquilo que lhe pertence. Então, essas pessoas elas são fáceis de serem enganadas, porque elas seguem qualquer evento de doutrina. As pessoas dizem, é assim, ela acredita, é assada, ela acredita. E muitas vezes mentiras, coisas camufladas com meias verdades, e as pessoas vão atrás. Por isso é importante a gente não se mover de outra forma a não ser pela palavra. Amém? Então, nessa noite, mais uma porção da palavra será liberada sobre nossas vidas. Então, eu queria que você abrisse em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Vou liberar aqui o cronômetro. E o tema da mensagem nessa noite é tomando posse daquilo que nos pertence. Amém? Vou repetir. Tomando posse daquilo que nos pertence. Tomando posse daquilo que nos pertence. Por quê? Porque houve um penoso trabalho. Houve um sacrifício, houve algo que para nós não custou nada, mas para Cristo custou muito. Foi muito pesado aquilo que Ele fez por nós na cruz. A redenção, ela custou o preço de sangue. A Bíblia diz que não foi com ouro e prata que fomos resgatados, mas com o precioso sangue. E a Bíblia diz também que o fruto do seu penoso trabalho, ele verá e ficará satisfeito. Então, quando é que Cristo vê esse fruto e ele fica satisfeito? Quando os seus filhos andam, tomam posse e eles desfrutam daquilo que ele conquistou. Amém? Porque senão não teria sentido Jesus pagar um alto preço e a gente não desfrutar de nada. Então, o Evangelho é para ser desfrutado. Você pode repetir comigo? Diga, o Evangelho é para ser desfrutado. Amém? Então precisamos desfrutar daquilo que Jesus conquistou, porque é direito nosso, é nossa herança. A Bíblia diz também, lá em Gálatas, que enquanto o herdeiro é menino, ele não difere de nada do servo. Por quê? Porque ele é menino, ele não sabe aquilo, ele não pode herdar, ele não pode usufruir daquilo que é dele por direito. Porque o menino, ele não sabe o que fazer com os bens. Mas, irmãos, somos uma igreja madura, já temos caminhado há muito tempo, temos recebido muito da palavra de Deus, e aquilo que a gente tem recebido, se a gente colocar em prática, você vai ver que a nossa fé, a nossa vida muda. Amém? E como é que a fé vem? Pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então a fé vem por ouvir, mas ela só cresce quando a gente pratica. Amém? Você pode repetir comigo, diga, a fé vem por ouvir, mas ela cresce por praticar. Amém? É praticando que a nossa fé fica madura, fica uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé que funciona. E eu me lembro muito bem
há muitos anos atrás, há 20 anos, quando eu comecei a escutar sobre fé, e o reverendo Kenneth Hagin, ele falava o seguinte, que há uma grande diferença entre fé e assentimento mental. O que é fé? A gente vai aprender daqui a pouco, mas ele faz uma diferença entre fé e assentimento mental, que assentimento mental é só aquilo que as pessoas concordam com a mente, mas nunca age, porque a fé ela é ativa, a fé é uma ação, a ação daqueles que creem, amém? Então, quando eu creio, eu ajo, eu tomo posse daquilo e ando na luz daquilo. E assentimento mental é só aquilo que as pessoas concordam, não, é assim mesmo, eu sou rico, eu sou próspero, mas nunca se comportam como alguém próspero, como alguém abençoado, como alguém ungido. Então fica só na área do conhecimento. E o conhecimento não vale de nada, irmão, se a gente não praticar. Amém? Não adianta eu saber aquilo que é meu, mas se eu não ando, se eu não usufruo daquilo. Então, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, diz o seguinte: porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele, em Cristo, o sim, porquanto também por ele o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, irmãos, o que Jesus conquistou não foi para ele. O que Jesus conquistou foi para nós. Jesus, na realidade, ele trouxe de volta aquilo que nos pertencia, aquilo que Adão perdeu. Porque Adão, nós sabemos que o homem, nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando foram criados, Deus colocou ele em um jardim. O pastor já falou esses domingos passados aí a respeito disso. E naquele lugar era um lugar de deleite, porque Éden significa lugar de delícia, lugar de deleite. E naquele lugar ali o homem dominava, o homem reinava, o homem podia ter comunhão com Deus. A Bíblia diz que Deus descia na variação do dia e conversava com o homem livremente. Até o homem desobedecer, a gente sabe a história, e por isso ele perdeu aquilo que era direito, aquilo que era bom, aquilo que ele podia reinar, governar, e por causa disso entrou o pecado, e o pecado afastou e fez toda a bagunça, e infelizmente o homem já não podia mais desfrutar daquela comunhão e desfrutar dos privilégios que ele tinha, porque o ser humano ele tinha muitos privilégios, tinha muitas bênçãos que Deus tinha lhe dado, amém? Tanto é que ele podia comer livremente, ele não precisava se preocupar com o trabalho, se preocupar com cultivar, tudo isso só aconteceu depois da queda. Mas Cristo, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, Deus amou a humanidade de uma maneira que deu o que ele tinha de melhor para que pudesse resgatar o homem de volta, trazer o homem de volta, trazer a comunhão perdida. O pastor falou a respeito esse domingo, a respeito da comunhão que todo filho de Deus precisa querer, desejar ter. Amém? Comunhão com Deus, porque esse é o propósito, fomos criados para o louvor da sua glória. Amém, irmãos? Então, as promessas, aquilo que Jesus conquistou na cruz é nosso, e já tem de Deus o aval. Deus já carimbou, diz, é seu, filho, é seu, usufrua. Mas muitas vezes as pessoas estão olhando para as promessas, estão olhando para a palavra, e muitas vezes eles começam a colocar um talvez, ou eu acho que não é bem assim. Irmãos, está na Bíblia, é fato e ponto final. Não duvide, se tem que duvidar, duvide da sua dúvida, mas não duvide da palavra. Porque a Bíblia diz que Deus, ele não pode mentir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Imagine Deus dizer, olha filho, você é abençoado, e de outra hora Deus dizer, não é bem assim, você não é abençoado, eu vou te amaldiçoar. Não, irmãos, Deus já amaldiçoou, Deus já puniu o filho dele para que a gente não precise ser mais punido. Deus já enfermou o seu filho para que a gente não precise mais andar uma vida destruída, falida, enferma, miserável. Amém? Jesus, ele conquistou para nós. E as promessas de Deus já estão na palavra. Por isso que precisamos conhecer a palavra. Quanto mais conhecemos a palavra, mais andamos livres. Mais ficamos de pé, mais ficamos felizes, mais temos ousadia, porque estamos fundamentados em uma palavra, que não é a palavra do homem. O homem pode mentir, o homem pode enganar, o homem muitas vezes promete algo e não cumpre, mas o que Deus diz é, e ponto final. Amém, irmãos? Então, só podemos experimentar daquilo que nos pertence e que já são fatos para nós, fatos celestiais para nós, através da apropriação pela fé. Diga, pela fé. Diga, eu me aproprio das bênçãos de Deus pela fé, irmãos. Amém? É pela fé. Que significa que devemos parar de pedir, de clamar. E muitas vezes estar implorando por algo que já é nosso. Precisamos simplesmente se apropriar, agradecer, render ações de graça, agradecer e andar
à luz daquilo. Amém? Isso é que é fé. Fé, eu tomo posse, depois eu rendo ações de graça e ajo, ando naquilo que é meu. Amém? Então, é assim que a gente anda. Recebe por fé, agradece e age. E já anda como se já fosse. Amém, irmãos? Porque Deus nunca vai nos pedir algo que a gente não é capaz. Se Deus pede para a gente andar em fé, é porque isso é capaz a gente andar em fé. Porque Ele já nos deu uma medida de fé. Você sabe disso, que você já tem fé? Você não precisa implorar. Pedir a Deus por fé é uma oração de incredulidade. Quando Deus já disse, eu já te dei fé, filho. Romanos 12, 3, por favor, André. Então, não implore por algo que já é seu. Simplesmente ande, lê a palavra, medite na palavra, faça com que essa medida de fé cresça e amadureça. Amém, irmãos? Então, como eu falei, não precisamos, Deus não vai nos pedir algo que nós não podemos fazer. Por exemplo, Deus pede para a gente amar. É possível a gente amar? Sim ou não? Por que é possível a gente amar? Porque a Bíblia diz que o amor dele já foi derramado em nossos corações. Então o amor já está dentro de nós. Por isso que a gente pode amar. Por que a gente pode perdoar? Porque a gente já foi perdoado. Só pode andar em perdão quem já é perdoado, quem se sente perdoado. Por isso que a gente perdoa, não guarda ressentimento. Amém, irmãos? Então, se Deus pede para a gente andar em fé, porque é possível a gente andar em fé. Se Deus pede, a pastora falou sobre ofertas. Se Deus pede para nós trazermos, para a gente honrar, para a gente ser generoso, é porque Deus já nos deu essa condição, porque Ele nos deu primeiro. Ele só pede aquilo que Ele já nos deu. Por isso que a gente é tão abençoado. A gente dá porque a gente já é abençoado. Então, o ato de ser generoso é um ato simplesmente de gratidão e confiança. Dizimar é um ato de fé, irmãos. Dizimar, ofertar é um ato de fé. Amém? De amor para com Deus. Romanos 12, 3 fala o seguinte. Porque pela graça que nos foi dada, diga, tudo é por graça. Nada é por esforço, tudo é pelo favor de Deus. Então andar por fé é um ato de graça, é um ato do favor de Deus, é algo que Deus ele nos capacita para a gente andar em fé. Amém, irmãos? Então, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, a cada um de dentre vós, que não pense de si mesmo, não é algo meu, não é algo da minha mente, não é uma utopia, não é algo que eu criei, que o homem criou, é algo que Deus já estabeleceu. A fé é algo que Deus já estabeleceu para a gente andar. E Ele já disse, você só vai me agradar se você andar em fé. Eu não agrado a Deus, irmãos, pela minha justiça própria, pela minha performance. Fé é confiar no que Deus diz. Fé é andar à luz daquilo que Deus já trilhou para a gente andar. Amém? Fé é um ato de coragem do Filho de Deus. O Filho de Deus, ele sabe que Deus é com ele, sabe que Deus já abençoou, sabe que tudo que ele colocar as mãos vai prosperar, ele já tem uma palavra, então ele vai só simplesmente fluir naquilo, confiando que Deus é com ele. Não é algo que eu esteja querendo impressionar alguém, não é... Lá no Nordeste a gente chama, quer se amostrar, aqui não é algo que a gente quer se exibir. É algo que a gente confia em Deus. Amém, irmãos? Não é algo que a gente bate no peito e não, sou eu que estou conquistando, sou eu, é eu, não, irmãos, é Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Somente a minha fé simplesmente manifesta aquilo que Ele quer que eu viva. Como é que eu posso viver uma vida de abundância? Crendo nele, confiando nele e sabendo que vai dar certo. Que as bênçãos de Deus vai correr atrás de mim, que algo vai se manifestar e que eu não preciso ficar preocupado. Porque Deus cuida de mim. Amém? Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Não pense de si mesmo além do que convém antes. Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus já repartiu com cada um de nós. E em Deus Deus não ficou em falta. Porque Deus é um Deus de fé. Deus não reparte algo e ficou faltando nele. Ao contrário, Deus é um Deus de fé. Amém? Por isso que Jesus disse, tende a fé de Deus. Que fé é essa que a gente tem que ter? A fé de Deus, a fé do tipo de Deus. É aquela fé que crê, fala e acontece. É aquilo que Jesus disse. Jesus nos ensinou como andar nesse tipo de fé.
Jesus falou, se você disser este monte, crendo, sem duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que você falou, há de acontecer. Mas muitas vezes a gente está falando algo, mas está duvidando no coração. A fé não duvida no coração. A fé crê com o coração. Diga, a fé é do coração. Diga, a fé não é da mente. Diga, a minha mente pode até duvidar, mas o meu coração não. Amém? Então, Marcos 11, 23, 24, eu queria ler com vocês. Dúvida é ladrão da fé. Amém? Dúvida é ladrão da fé. Não somos um povo que duvida, somos o povo que crê. Amém? Somos o povo da fé. Então não duvide, creia tão somente. Foi o que Jesus disse. Não duvide, creia tão somente. Marcos 11, 23, Jesus nos ensinou como a gente andar nesse tipo de fé que agrada a Deus. Essa passagem fala a respeito que Jesus ia entrando numa cidade, teve fome, olhou para uma figueira, quis comer. Jesus tinha fome também, Jesus era homem, amém? Quando olhou aquela figueira e viu que não tinha figos, Jesus amaldiçoou, liberou uma palavra, disse, nunca mais coma ninguém de ti. E saiu. Jesus não simplesmente liberou a palavra porque ele sabia que palavras sem poder, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você tem dito dentro da sua casa, com a sua vida, falado com você, falado com as suas finanças, falado com seu filho, falado com seu casamento. Cuidado, irmãos. Vida e morte está no poder da língua e aquele que a bem utiliza, come do seu fruto. O povo da fé é um povo que sabe o que está falando. Não brinca com palavras. Temos que parar de brincar com palavras, porque muitas vezes dizemos assim, pensa que é algo que saiu da boca para fora e que não tem uma ação. Não vai acontecer nada simplesmente que eu disse brincando. Mas no reino espiritual não existe essa coisa do eu falei brincando. Palavras têm poder, irmãos. Amém? Quando eu digo eu não posso, eu não tenho, esse menino não vai dar para nada, esse dinheiro não dá para nada, essa mixaria, muitas vezes as pessoas falam assim, a minha vida é uma desgraça, nada que eu faço dá certo. Irmãos, cuidado. Cuidado para você não ficar preso com essas palavras. O provérbio diz que pelas suas palavras você fica preso, você fica enlaçado. Então chegou a hora que o povo da fé, tem alguém aqui da fé? Começar a falar crendo que vai acontecer. Em vez de falar dúvidas, incredulidade, falar palavra de vida. Amém? Palavra de vida eterna. Para onde iremos nós, Senhor? Pedro falou que só tu é que tem palavra de vida eterna. Então precisamos pegar essas palavras de vida eterna e começar a liberar elas com fé. Amém? Pegar a nossa lista de confissão todos os dias. Os homens têm uma lista, está lá, pega aquela lista, começa a confessar todos os dias, crendo. As mulheres também têm, começa a declarar, eu sou a justiça de Deus, eu sou abençoado, o meu corpo está sendo renovado a cada dia, e começar a declarar, até que a nossa mente seja renovada e nós possamos, a partir dessas confissões, andar em linha com isso. Tudo aquilo que está em desarmonia com a palavra tem que se alinhar, irmãos. E se alinha com palavras. E Jesus, quando entrou e viu aquela árvore daquele jeito, e liberou a palavra, Jesus saiu no seu caminho, foi fazer as coisas, foi curar, foi fazer visitas. E na volta, no outro dia, de repente, passaram pelo mesmo lugar, e quando Pedro viu aquela figueira, quando olhou para ela, viu que a figueira tinha secado. Para Pedro, era uma novidade. Ele ficou abismado, mas para Jesus não. Jesus sabia que iria acontecer. Amém? Quando Deus disse, na criação, quando Deus disse, haja luzeiro, haja água, haja peixe, Deus não estava duvidando. Deus sabia que iria acontecer. Porque Ele sabia que a palavra dele tem poder. E a palavra dele em nossa boca tem o mesmo poder. Amém, irmãos? Poder criador. Poder de criação. Eu me lembro também quando eu ouvi uma certa vez, eu achei aquilo meio... Mas se a gente for analisar, é uma grande realidade. O pastor Reinhard Bonnke, um dos maiores evangelistas que já existiu, já dormiu no Senhor. Ele disse que uma certa vez ele, com medo de pregar para uma multidão de milhares de pessoas, e de repente ele disse que o Espírito Santo bradou no coração dele e disse assim, Buck, não tenha medo, porque
a minha palavra na minha boca é a mesma coisa que a minha palavra na tua boca. Ou seja, quando você está falando a minha palavra, eu velo por ela para cumprir. Essa palavra é liberada com poder. Então não tenha medo de falar a minha palavra, porque ela não vai voltar vazia. E o pastor Buck, Reinhard Bunker, disse que daquele dia em diante, nunca mais ele teve medo de liberar a palavra de Deus. Então, quando liberamos a palavra de Deus, irmãos, a Bíblia diz que ela não volta vazia. É uma palavra recheada de poder. Então começa a liberar essa palavra sobre as tuas finanças, sobre o teu corpo, em vez de dizer, olha, depois de 40 anos, 50 anos é cansaço, vem todo tipo de doença. Não, irmãos, para com isso. Começa a dizer, o meu corpo é renovado a cada dia. Os anos que me foram consumidos, que a lacusta consumiu, vai ser renovada. O meu corpo é renovado a cada dia eu estou mais forte. Amém? Então, quando eles chegaram, passaram, e Pedro disse, olha, Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou. Jesus ensinou a Pedro, Pedro, tende fé em Deus. No original é tende a fé de Deus. Então, irmãos, a medida de fé, o tipo de fé que nós temos é a fé de Deus. Amém? Não é a fé do homem, é a fé de Deus. É a mesma fé que Jesus falou, a mesma fé que Deus falou, é a fé que Deus nos deu, porque Ele pegou a sua fé e nos deu, para quê? Que a gente fale crendo que vai acontecer, assim como aquela figueira foi amaldiçoada, secou, assim também áreas que estão mortas em nossas vidas precisam ouvir a palavra. Seu corpo precisa ouvir a palavra. O seu sangue precisa ouvir a palavra. A sua pressão precisa ouvir a palavra, um comando de voz de que você tem que liberar sobre a sua pressão arterial e dizer, pressão volta ao normal, glicose volta ao normal, dor de cabeça saia. Amém, irmãos? E tudo aquilo que a gente liberar com fé vai acontecer. Jesus falou. Jesus ensinou. Jesus é um bom professor. Jesus disse, porque em verdade vos afirmo, que se alguém, tem alguém aqui, irmãos? Isso não deixou ninguém de fora. Isso não é só para pastor, só para evangelista, não é para qualquer um. Uma criança que se liberar uma palavra, essa palavra vai acontecer. Eu me lembro Daniel, uma criança, acho que ele tinha uns 4 anos, né, gente? E essa criança, ela chamou a escola, ela chamou a atenção lá na escola. Uma criança que desde pequenininha é ensinada sobre a palavra da fé, a palavra como andar em fé, como o que Deus, né, tem nos dado. E essa criança, não pense que as crianças, irmãos, elas são bobas, por isso que a Bíblia diz, ensina a criança o caminho que ela deve andar. A criança assimila muito mais fácil do que os adultos. Você sabia disso? Porque um adulto a gente vai ensinar sobre o batismo no Espírito Santo, ele fica resistindo, até ele crer, demora para valer. Alguns, né? Criança não. Quando você ensina, na mesma hora ela pega, ela crê, porque ela não duvida. Por isso que Jesus falou que a gente tem que ter a fé como de uma criança. E essa criança, Daniel, chegou na escola, a tia dele estava com enxaqueca, estava com gripe, não sei o que era, estava muito mal. Disse que chegou para dar aula porque era o jeito, mas se ela pudesse, não tinha nem ido. Mas aquela criança, desde pequena, ensinada, ouvindo sobre fé, ouvindo sobre orar, sobre declarar a palavra, quando olhou a tia daquele jeito, disse, tia, o que você tem, tia? Ela disse, a tia tá doente, a tia tá mal, não vem não, filho, fica aí e tal. Aí o Daniel se levantou e disse, não, tia, não é assim. Você sabia que Jesus quer lhe curar, tia? A mulher, que ela não era cristã, ela ficou admirada de ver uma criança com 4 anos falar daquele jeito. Ó, tia, senta aí que eu vou orar com a senhora, pela senhora agora, e a senhora vai ser curada agora. Agora. E disse que a tia se sentou assim, não teve nem coragem de fechar os olhos, porque aquilo não era uma atitude de uma criança normal. Mas uma criança que ouve a palavra sim. Amém? Eu declaro que nossos filhos vão crescer nesse lugar. Declaro que nossos jovens, a nossa parentela vai andar nesse mesmo lugar que a gente anda, porque eles vão ver em nós esse tipo de fé. E Daniel colocou as mãos ali sobre a tia e disse, em nome de Jesus, seja curado, enfermidade saia, eu te repreendo agora, enfermidade seja curada agora. E isso foi uma oração rápida, se levanta agora, tia, e começa a fazer aquilo que a senhora não podia. A tia olhou assim, mas só que quando a tia caiu em si, não tinha mais dores. Não tinha mais
mais gripe, não tinha mais febre, não tinha nada. E de repente ela chega, ficou trêmula, e saiu por ali sem entender muito o que tinha acontecido, simplesmente que Deus tinha curado ela e que ela tinha recebido uma oração. E quando os pais de Daniel vieram buscar ele, né, quando terminou a aula, disse: olha, eu quero falar com vocês. Aí falou o acontecido. Aconteceu isso, e como é isso? Por que essa criança ela agiu desse jeito? Aí foi que os pais começaram a falar: essa criança ela nasceu da igreja, né, desde pequena ela tem ouvido, por isso que ela agiu dessa forma. Porque ela sabe o poder que tem a palavra. E aí os pais também evangelizaram aquela professora. Mas, irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque fé, ela foi liberada para funcionar, independente de quem seja. Uma criança, um jovem, um adulto, um pastor, um evangelista, simplesmente o que Deus espera é que a gente haja, que a gente faça algo. Milagres foram feitos para acontecer. Kenneth Hagin também dizia, T.L. Oswald dizia que milagres vai ser um sinal, uma campainha que vai atrair os pecadores a Cristo. Por quê? Eu tenho certeza que a vida daquela professora não foi mais a mesma. A vida de alguém que você orar e ser curada não vai ser mais a mesma. Elas vão querer saber, entender como é isso. Porque as pessoas estão acostumadas, irmãos, a verem o sofrimento do outro e ficar de braços cruzados. Mas conosco não. Somos o povo da fé. Temos resposta para as pessoas. Amém? Nós somos porta-voz. Nós somos Cristo aqui na terra. Amém? Diga, eu sou Cristo aqui na terra. Porque somos cristãos, somos imitadores de Cristo. Cristo agora disse assim: agora é com vocês, agora é vocês que vão. A minha parte eu já fiz, agora vão por todo mundo, pregue o evangelho, coloque a mão sobre os enfermos, falem novas línguas, ou seja, sejam minhas testemunhas. Mas só pode testemunhar de Cristo aqueles que andam em fé. Imagina alguém testemunhar Cristo com dúvida, com medo, com incredulidade. Testemunhamos Cristo por fé. Amém? Então Jesus ensinou: se você não duvidar no coração, mas crer que se fará aquilo que você está dizendo, assim será. Amém? Você tem que crer, temos que crer com o coração. Por isso que a fé é do coração. A fé não é da mente. Amém, irmãos? Então nós precisamos não duvidar, porque dúvida é ladrão da fé. Mas o que significa fé? Já falamos aqui, eu acho que eu já falei, o pastor já falou. Fé é uma palavra que vem do grego pistis, né, pastor? Que é o quê? Certeza, convicção. Eu até coloquei aqui algumas coisas. Vai estar lá no esboçozinho dessa semana. Essa semana vamos estudar no nosso grupo de unidade. Convide pessoas para o grupo de unidade, irmãos. Não vamos nos conformar em ver simplesmente 3 ou 4 pessoas toda semana. Vamos atrair pessoas. Existe um vizinho, existe um amigo, existe um irmão, um parente. Existe alguém que precisa ouvir a palavra. E essa pessoa vai para um grupo de unidade, escuta uma palavra dessa, ela tem a vida transformada. Então é uma oportunidade também de evangelização. Os nossos grupos de unidade, a gente não chama de célula, mas é uma célula. Amém? Não usamos esse nome porque esse nome foi muito deturpado, mas os nossos grupos de unidade é algo que precisa crescer. É algo celular, é algo vivo. É uma oportunidade de a gente levar a luz, levar a palavra para as pessoas, orar por pessoas, orar por doentes, dar oportunidade para as pessoas ouvirem aquilo que a gente tem ouvido tanto. Amém, irmãos? Então, fé, do grego pistis, que é certeza, convicção, confiança plena, acreditar, atitude de quem acredita e título de posse. A fé é um título de posse. Amém? Daquilo que nos pertence. Então, essa fé na nova aliança é diferente da fé da velha aliança. Na velha aliança, Deus respondia à fé das pessoas. Na nova aliança, na graça, que é essa aliança no qual nós vivemos, a nossa fé é resposta àquilo que Jesus fez. Amém? Vou repetir, tá, gente? Na velha aliança, Deus respondia à fé das pessoas. Abraão fez algo que Deus respondeu. Davi fez algo, pessoas faziam algo e Deus respondia, porque Deus via fé no coração daquelas pessoas. Mas na nova aliança, a fé não é algo que Deus responde. É um ato daquilo que confirma a nossa crença naquilo que Jesus fez. Amém?
Então, na nova aliança, a fé é um estilo de vida. Diga, a fé é um estilo de vida. É um meio no qual é a forma que Deus espera que a gente ande. Por isso que Hebreus 11:6, vamos lá. Na velha aliança, Deus respondia à fé das pessoas. Na nova aliança, a nossa fé é resposta à obra consumada da cruz. Quantos podem dizer amém? Na nova aliança, a fé é o estilo de vida dos filhos de Deus. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, alguém aqui já se aproximou de Deus? Creia que Ele existe, que Ele se torna galardoador daquele que o busca. Deus é um bom galardoador. Deus paga bem, irmãos. Deus, Ele corresponde com a nossa fé. Quando a gente crê naquilo que Jesus fez na cruz, há uma correspondência da parte de Deus. Porque quando eu digo, Pai, eu creio que eu sou abençoado, Deus corresponde com aquilo. Porque Ele corresponde com a palavra que Ele já liberou para nós. É o aval da palavra. Quando eu digo, Pai, eu creio que eu sou curado, Deus já tem um sim. A gente leu, já tem um sim, já tem um amém. É Deus falando para nós, olha filho, se você crê, eu confirmo a sua fé. Liberando cura, liberando provisão. Amém, irmãos? E também Hebreus 10, 38 e 39. Hebreus capítulo 10, 38 e 39. Todavia, o meu justo... Tem algum justo aqui? Tem alguém aqui que foi justificado pelo sangue de Jesus? O meu justo viverá pela... E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Deus, ele não se alegra naqueles que retrocedem. Naqueles que creem uma hora, outra hora duvida. Uma hora está lá no cume do monte, outra hora está chorando lá no vale. Então isso não é um tipo de fé, nem um tipo de vida que Deus espera de nós. Sabemos que não é fácil andar nesse lugar, mas é possível. Amém? É possível a gente dominar nossas emoções. Tem hora que a nossa emoção quer gritar, quer chorar, quer espernear, quer nos trazer lá para baixo, mas é esse momento que a nossa fé tem que nos puxar para cima. Fé sempre puxa para cima. Amém, irmãos? A fé é para nos tirar desse lugar e nos levar para o lugar assentado com Cristo, junto com os lugares celestiais. O lugar que Deus nos colocou. Amém? A nossa fé, ela nos tira e nos coloca em um lugar alto. Amém? 39. Nós, porém, diga, eu não sou dos que retrocedem. Diga, eu sou daqueles que avançam. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém, irmãos? Não somos dos que retrocedem. Retroceder nunca. Tinha até um filme, né? Render-se jamais. Então não se renda. Creia tão somente. Devemos tão somente crer. E 2 Coríntios 5,7 também é muito conhecido nosso. 2 Coríntios 5,7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Talvez algo esteja em desalinha, mas você não deve andar pelo aquilo que você está vendo. Você anda pelo aquilo que você está crendo. E aquilo que nós cremos se manifesta. Amém? Nessas histórias de fé, a gente vê algumas coisas que aconteceram e a gente tira também para a gente como alguns exemplos. E a Bíblia fala alguns exemplos que a gente realmente viveu e alguns exemplos que a Bíblia diz. Havia uma mulher, a Bíblia fala sobre uma mulher do fluxo de sangue. Quantos já leram a passagem? Lá em Marcos 5, acho que é Marcos 5. Havia uma mulher que há 38 anos? 12 anos. 12 anos havia nela, ela estava cometida com fluxo de sangue. E a Bíblia diz que ela tinha gastado tudo que tinha, com muitos médicos, e já tinha tentado de tudo e nada mudou. Só ia de mal a pior. E essa mulher, pela lei judaica, né, pelos costumes, era considerada uma mulher impura, porque quem tinha um fluxo de sangue, os cegos, os coxos, os leprosos,
Eram pessoas que não podiam conviver na sociedade porque eram tidos como imundos. Havia até aldeias, né, que eram os lugares onde essas pessoas eram colocadas para elas não viver em meio à sociedade. Se ela chegasse perto de alguém puro, ela contaminava as pessoas. Então, um leproso, quando entrar na cidade, ele tinha que entrar gritando, imundo, 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 para que as pessoas não se aproximassem dele. Eles nem podiam estar junto com a sociedade. Mas essa mulher, de tanto sofrer, de repente essa mulher ouviu falar de alguém que estava mudando as coisas, que estava socorrendo pessoas, que estava curando, libertando, transformando. E essa mulher viu ali, nesse homem, a única esperança que ela tinha de a vida dela mudar. Está lembrado? A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu a palavra, e ela creu com o coração. E ela agiu, porque fé crê e age, toma posse e age. Ou seja, ela não ficou lá, no lugarzinho dela lá, esperando que talvez aconteça. Não, ela agiu. Ela se levantou em fé e saiu entre a multidão, abrindo caminho, porque ela cria no coração e falava. Fé, crê e fala. Porque ela dizia o quê? Se eu tão somente lhe tocar, eu ficarei curado. Se eu tão somente lhe tocar, eu ficarei curado. E saiu ali abrindo, e a Bíblia diz que ela tocou a orla de Jesus. E na hora que ela tocou, saiu virtude de Jesus. E Jesus olhando para trás, Jesus sentiu que dele tinha saído o poder e perguntou, quem me tocou? E os discípulos disseram assim, mestre, tanta gente tocando, por que tu pergunta quem lhe tocou? Mas alguém tinha tocado diferente, porque o toque da fé é diferente. Uma palavra com fé é diferente. Uma ação com fé é diferente. Aquela mulher tocou crendo que iria acontecer algo. E aconteceu. E Jesus, quando olhou, viu aquela mulher lá chorando, já curada. E Jesus perguntou, quem me tocou? E ela disse, foi eu, Senhor. Então, irmãos, a atitude que aquela mulher teve chamou a atenção de Jesus, liberou o poder. A atitude que nós tomamos, um posicionamento que nós tomamos, ela libera o poder de Deus sobre nossas vidas. Amém? Porque o poder de Deus é liberado quando a gente crê. Quando a gente fala, quando a gente se posiciona, quando a gente age, sabendo que vai acontecer. E acontece, irmãos. Milagres foram feitos para acontecer. Eu creio, irmãos, isso é uma história, né? Algo que eu creio que os celeiros de Deus estão cheios. O celeiro de Deus não está vazio, não existe crise no céu. Porém, muitas vezes, o celeiro de Deus está tão abarrotado de coisas, mas muitas vezes as pessoas não querem ir lá, não querem tocar por fé e trazer para si. É como se a pessoa chegasse no céu e de repente olhasse uma salinha lá, um quarto, cheio de coisas e tinha o nome dele, o nome daquela pessoa na porta ali, e de repente ela ficava abismada, e chamasse Jesus e perguntasse assim, Jesus, que tanta coisa é essa aqui com o meu nome? Jesus vai olhar para aquela pessoa e vai dizer, ó, isso aqui era tudo seu. Mas você nunca tomou para você, você nunca tomou posse. Por quê, irmãos? É nosso. É direito você ser abençoado, ter um casamento feliz, ter uma vida plena. Eu vim para que tenham vida e vida com abundância. O diabo tem roubado isso, enganando a igreja, dizendo que não é bem assim. Esse negócio de prosperidade não é bem assim. O negócio de cura não é bem assim. Você já foi abençoado, mas é abençoado lá no céu. Você vai ser abençoado quando você chegar lá. Isso é mentira, irmãos. A Bíblia diz, os que receberam, alguém aqui já recebeu a abundância da graça? Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão quando chegar no céu. Reinarão em vida, irmãos. Nosso reinado é aqui. Lá é o ápice. É reinar em vida. Reinar sobre doença, reinar sobre falta, reinar sobre as mentiras do diabo, reinar sobre qualquer coisa que queira nos prender. Porque Jesus, ele conquistou isso para nós. E ele só quer que a gente reine. A Bíblia diz que fomos chamados. Ele conquistou para si um reino e sacerdócio, que somos nós. Reino de sacerdotes. Amém? E nós somos os sacerdotes do Senhor. Precisamos crer nisso. Apropriar-se pela fé. Tudo aquilo que é nosso. Apropriar-se pela fé significa ter uma fé que recebe. Receber. Receber
eu já falei aqui, o pastor já falou também, ele vem de uma palavra grega também, lambano, que é o quê? Se apropriar, receber, tomar posse, agarrar. Precisamos agarrar. O corpo está gritando, você agarra pela fé. Eu sou curado, eu estou tomando esse remédio, não pare de tomar um remédio até receber uma palavra de Deus, amém? Tome remédio, tomar remédio, ir para um médico não é pecado, temos que nos cuidar, mas nós cremos que a nossa fé vai se manifestar trazendo cura para que a gente não precise ficar preso a remédios, amém? Precisamos crer que aquilo que Jesus conquistou para nós já é um fato, amém? Já é uma verdade, já é nosso por direito. Então, receber é a palavra grega lambano, do grego lambano, que é pegar, receber, tomar como seu, agarrar, segurar firme, amém? Sem soltar. Vamos ver algumas aplicações dessa palavra lambano. Romanos 5,17. Vamos rapidinho. Romanos 5,17 diz, se pela ofensa de um, quem foi esse? Se pela ofensa de um, de Adão, e por meio dele, e por meio de um só reinou a morte, o reinado de Adão trouxe morte, a Bíblia diz que muito mais, os que receberam a abundância da graça, receberam, lambano, amém? Essa palavra receber é do grego lambano. Então você recebeu a abundância da graça e o dom da justiça, você agora pode reinar em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. João 1,12. Palavra lambano também, mas a todos quanto o receberam. Diga, eu recebi. Todos aqueles que o receberam Jesus como Senhor e Salvador. Deus nos deu o direito, o poder de ser feito filho de Deus, a saber os que creem em seu nome. E também, João 1,12 e 1 Tessalonicenses 2,13. São algumas aplicações da palavra lambano. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido, lambano, a palavra que de nós ouviste e que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, o qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Quantos creem aqui? Então, toda vez que a palavra de Deus for pregada, ensinada, receber essa palavra como sendo de Deus. Amém? Nunca sendo minha, nunca sendo do pastor, de alguém, da pastora, de alguém que está pregando. É Deus que está liberando a palavra. Porque nós não temos palavra. A palavra é de Deus. Amém? E a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, vamos falar aqui, para fechar aqui, sobre fatos e realidade. Amém? Fatos versus realidade. O que é um fato? Fato é algo que está acontecendo ou se passando com alguém. E o que é uma realidade? É a verdade de como as coisas realmente são. Então, fatos é algo que você está até passando. É um fato. Pode estar passando por um momento de desemprego, pode estar até passando, mas essa não é a sua realidade, amém? Passando por um momento de doença, algum momento ruim, mas essa não é a sua realidade. Como filho de Deus, a nossa realidade é diferente do mundo. O mundo pode até estar passando por depressões, mas nós não estamos e não precisamos viver nesse lugar. A nossa realidade é outra. Amém? Então, fatos versus realidade. Uma verdade é muito mais forte do que um fato. O que foi consumado e estabelecido na cruz é que é a nossa realidade. João 16:33. Jesus falou: essas coisas vos tenho dito para que tenha paz em mim. Diga, somente em Jesus eu posso ter paz. No mundo passais, tem uma versão que diz, no mundo tereis, né? Mas nós passamos por aflições. Mas viver eternamente em aflição, não. Pode até passar por um momento de doença, um momento de dificuldade, mas viver eternamente nisso, não. Essa não é a nossa realidade. Isso é um fato, mas não é a realidade. A realidade é totalmente diferente. A realidade é o que Jesus fez, amém? Mas ele disse para nós, tende bom ânimo, eu venci. Diga, ele venceu. Eu também vencerei. Em Cristo somos mais do que vencedores. Amém, irmãos?
Salmo 103, versículo 3. Podemos até estar passando por algo que está fora de linha com a palavra. Isso é apenas um fato. Algo que estamos passando. A nossa realidade é o que Jesus estabeleceu na cruz. Salmo 103, 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas... Diga, Jesus é o que me sara. 2 Coríntios 8, 9, você pode até estar passando por um momento de dificuldade financeira, mas a sua realidade é essa aqui, ó. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse... Diga, eu sou rico. Diga, eu sou suprido. Diga, eu sou abençoado. Com toda sorte de bênção. Amém, irmãos? Efésios 1 e 3. Efésios 1 e 3 diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quantos podem dizer amém? Tudo que Jesus conquistou é nossa herança. 1 Coríntios 13, 21. 1 Coríntios 3, 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Diga, tudo é meu. Não nos gloriamos nos homens, nos gloriamos em Cristo, naquilo que Jesus fez. Porque o que Ele fez, o que Ele conquistou é nosso. Diga, é meu. Como filho de Deus, é herança nossa. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Então, como identificar um fato? Um fato, uma realidade bíblica. É só você procurar no Novo Testamento, amém? Na Nova Aliança, que é a aliança que nós vivemos, todas as passagens que diz em quem, nele, por ele, por quem. Então, toda vez que a gente achar algo que diz por ele, por intermédio dele, por quem, então está expressando aquilo que Jesus fez e nos deu. É direito nosso. Então toda vez que você encontrar por quem, nele, por ele, alguma coisa assim, você grifa e diz, isso aqui é meu, isso aqui é uma realidade, isso aqui é uma verdade, isso aqui é algo que eu posso me estabelecer, porque foi por ele, por meio dele, porque dele, para ele, por ele é todas as coisas. Amém? Então, a forma da gente identificar uma verdade bíblica, um fato bíblico, é toda vez que aponta Cristo, algo que Cristo fez e aponta para nós. Amém, irmãos? Então, falamos que estamos na graça, na nova aliança, e nessa nova aliança, Deus ele não se move por choro. Diga, Deus não se move por choro. Você pode chorar a noite todinha, irmãos, dizer, Deus me socorre, Deus, cadê você? E Deus vai ficar lá do céu olhando para você e dizer, eu estou aqui, filho. Porque Deus não vai se mover por choro. Negócio que o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Não, irmãos. Isso era a antiga aliança. Quando é que a alegria vem pela manhã? Quando eu creio. Eu posso até passar a noite chorando, mas no momento que eu creio, é o momento que raia a luz, que luz chega sobre a minha vida, que amanhece. Amém? Acho que é Crônicas, né? 7,14. As pessoas usam. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. Isso aqui era na antiga aliança, irmãos. Deus já nos perdoou. Deus já sarou. Amém? Na nova aliança, agora, isso é orações de incredulidade. Infelizmente é isso. Na nova aliança agora é por fé. Você não precisa orar desse jeito. Você simplesmente pega algo que, seja qual for a área que você estiver passando, procura um versículo bíblico, se apoia e diz, ó Pai, segundo a tua palavra diz isso e eu creio. E você toma posse, declara aquilo. Por exemplo, se for doença, continue tomando remédio, continue se tratando, mas pega um versículo e diz, ó Jesus, pelas suas pisaduras eu sou curado. E se apoia nisso, eu sou curado, eu sou curado, eu sou curado. Não fica, Deus me cure, Deus me cure, Deus me cure, porque Deus não vai lhe curar. Porque Deus já te curou na cruz. Simplesmente você concorda com o que Ele fez na cruz. Deus me abençoa, Deus me abençoa. Não, filho, não peça. Isso é a oração de incredulidade. Isso é a oração da velha aliança. Na nova aliança é, Pai, obrigado, porque eu já sou abençoado. Amém? Eu já sou suprido, eu já sou amado.
Senhor, onde tu estás? E Deus vai dizer, estou aqui dentro de você, meu filho. E você está me procurando longe. Então isso aí são orações de incredulidade. Não peça para Deus lhe abençoar. Diga, obrigado, Pai, que eu já sou abençoado. Não peça para Deus lhe curar. Diga, Pai, obrigado, que eu já sou curado. Amém? Simplesmente tome posse e haja. Amém? 2 Pedro 1 e 3. 2 Pedro 1 e 3. Por isso que fé sem obras é morta. Sim ou não? Não é obra de fazer, é a obra de crer. Amém? Fé, quando diz que a fé sem obras é morta, porque a obra é eu crer. Eu crer naquilo e andar naquilo. Abraão creu. Aquilo era a obra de Abraão. E Tiago diz, olha, está lembrado de Abraão? Abraão é loucura. Se você olhar para Abraão, o pastor gosta muito de Abraão. Abraão, o Senhor falou para ele, olha, sai da tua parentela, da casa dos teus pais, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E ele saiu, irmão. Isso aí não foi um salto no escuro. Não foi algo loucura de Abraão. Simplesmente Abraão andou naquilo que Deus disse. Por isso que precisamos ler na palavra, irmãos. Porque vai chegar uma hora que Deus, algo vai explodir. É Deus falando com você e você vai dizer, pega aquela palavra e eu vou andar nessa palavra. Eu vou andar nessa palavra. Amém? E Abraão saiu. Sem saber para onde ir. Porque Deus não disse, olha, vai ser tal cidade, você vai morar, eu vou te dar isso, vou fazer isso. Não. Simplesmente sai que eu vou te mostrar. Abraão deu um passo em fé, e naquele passo em fé, Deus vai mostrando as etapas da sua vida. Fé é isso, irmãos, é a gente andar, e vai andando, e Deus vai mostrando, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Você nunca vê o final. A fé, você não vê o final, você vai vendo a cada dia, Deus vai te mostrando algo novo, porque a fé é algo novo a cada dia. Fé, a cada dia a gente prova de algo bom de Deus. A bondade de Deus se manifesta na vida daqueles que andam em fé. 2 Pedro 1 e 3 diz o seguinte, visto como, pelo seu divino poder, diga tudo é pelo poder de Deus. E eu quero abrir um parênteses aqui, que quando diz fé, não é algo que é a minha capacidade, é a fé do Filho. Está lembrado? A fé Gálatas, eu acho que é Gálatas 12:20, não é isso? A fé do Filho. Eu ando na fé de Cristo, daquilo que Jesus fez, não é a minha fé, não é algo que eu crio, não é algo que eu tento inventar. Eu observo a fé que Jesus teve, algo que Jesus conquistou e eu ando nisso. É a fé de Cristo, amém? É a fé de Cristo, a fé é daquilo que ele conquistou. Esse é o tipo de fé que eu ando. Visto que, com seu divino poder, ele nos tem sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Amém, irmãos? Tudo que já nos foi doado para a nossa vida e para uma vida de piedade, uma vida que abençoa, uma vida que ajuda, uma vida que socorre, uma vida que é um canal de Deus. Por isso que é importante a gente crer em prosperidade mesmo, irmãos. Crer em cura mesmo, porque quando você for curado, você vai ser um testemunho vivo. Andar em cura, você é um testemunho vivo para alguém. Prosperidade se manifestar, você é um testemunho vivo para alguém. Eu era falido, quebrado, mas um dia eu encontrei uma palavra, eu conheci aquilo que é meu, comecei a andar, a crer nisso, fiz um compromisso com Deus, Senhor, essa bênção que já é minha, quando chegar eu vou começar a abençoar, vou plantar sementes toda hora que eu tiver a oportunidade. E a Bíblia diz que Deus vai nos aumentando mais. Por isso que 2 Coríntios 9, né, também fala que diz que a prova disso, andar nisso, glorifica, traz glória para Deus. As pessoas vão olhar isso, uma pessoa próxima, uma pessoa que socorre, uma pessoa que sempre é generosa, isso vai glorificar a Deus. É um testemunho, irmãos, a nossa vida, a prosperidade nossa, a cura nossa, uma vida, uma família feliz, uma família alegre, abençoada, um casamento bom, um casamento próspero, um casamento feliz, abençoado, é um testemunho para as pessoas. Porque o ambiente, aquilo que nós andamos, cria esse ambiente de muita graça, que as pessoas chegam em nossa casa e sentem paz, em vez de sentir um ambiente carregado, um ambiente triste, um ambiente
Porque a fé se manifesta. Fé brilha. A fé transcende. Quando a gente anda nisso, as pessoas olham e a Bíblia diz que eles vão perguntar. Eles vão ver. Não perguntar não, eles vão ver. Então vereis a diferença do justo e do ímpio. Há uma diferença daquele que só vive murmurando. Então imagina um testemunho de uma pessoa que se diz crente, trabalhando em um lugar que só faz reclamar, murmurar, falando mal do patrão, falando mal da empresa, falando mal do dinheiro. Então isso não é um testemunho. Isso simplesmente é um escárnio para a palavra. Porque quem é de Deus, quem é um filho de Deus, vai sempre glorificar a Deus. Você está ali, mas Deus tem algo melhor. Se você não concorda com aquele salário, se você não está bem, continua sendo fiel, continua honrando, mas crendo que Deus tem uma porta maior para mim. Deus tem algo maior para mim. E eu vou abençoar essa empresa. Enquanto eu estiver aqui, essa empresa vai ser abençoada. Deus abençoa uma empresa por causa de um filho de Deus. Então isso é fé, irmãos. Isso é um testemunho de fé. Amém? E para encerrar, falei de Abraão. Há uma grande diferença da vida de Abraão para a vida de Tomé. Sim ou não? Sim ou não? Tomé disse, se eu não ver, tem pessoas que estão querendo ver para acreditar, para confiar em Deus. E fé não precisa ver. Fé, eu creio, eu recebo sem ver. Abraão, ele não precisou ver que teria um filho. Abraão simplesmente creu. E quando o filho se manifestou, o filho ele já teve o Isaac. De repente Deus pediu a ele que sacrificasse um filho. Abraão não negou o filho. Abraão foi lá sacrificar e imolar mesmo Isaac. Porque ele sabia que Deus era poderoso para que até dos mortos ressuscitar o Isaac. Sim ou não? Isso é fé, irmãos, é confiar em Deus. Que Deus, Ele cuida de nós. Que não vai haver falta. E quem anda em fé sempre agrada a Deus. Os incrédulos ficam de fora. O povo de Israel ficou de fora porque eles duvidaram. O incrédulo nunca vai usufruir. Vai receber, vai tomar posse, porque ele não acredita. Ele até fala que crê, mas com a vida dele, com a ação dele, ele termina mostrando que ele não estava realmente crendo. Era, como eu falei, um assentimento mental. Porque quem crê, se assegura naquilo e anda sempre assim, sem nunca duvidar. Amém? Jesus diz, crê no coração sem duvidar. Vai acontecer. Amém? Fica de pé. Quero orar para que esse estilo de vida seja uma realidade entre nós. Amém? Que a partir de hoje possamos tomar esse posicionamento de alguém que vai andar em fé, que vai confiar em Deus, que vai confiar na palavra, que não vai duvidar, que vai liberar a palavra de fé, que vai tomar posse daquilo que é seu por direito na palavra e vai querer viver isso, querer que isso se manifeste. Amém? Somos o povo da fé. 2026 é o nosso ano, não porque é um novo ano, mas é porque luz está chegando. Revelação está chegando. Entendimento daquilo que nos pertence está chegando. E que quando isso chega, algo se manifesta. Amém? Esse ano esse lugar vai ficar pequeno. Cremos que vamos ter 2 cultos. 2 cultos aqui no domingo. Vamos ter culto na quarta-feira. Cremos que esse número de jovens vai aumentar. Cremos que mais músicos virão. Cremos que dinheiro vai vir fácil. Dinheiro vai vir, contas pagas, dinheiro sobrando, porta de emprego, promoção. Ventres aí vão gerar. Pessoas que estão crendo vão ter filhos. Porque a nossa fé honra a Deus e Deus sempre vai honrar a nossa fé. Diga, com a minha fé, eu honro a Deus. E Deus sempre vai honrar a minha fé. Sempre vai honrar a palavra dele. Cremos, irmãos, em famílias restauradas. Temos uma declaração de fé, acho que a gente vai falar isso. Vai falar hoje? Vai dar tempo, né? Se der, né, pastor? O pastor falou sobre colocar novamente aquelas confissões. Somos uma igreja, cremos nisso, e nós cremos. Porque nós cremos na palavra. Cremos em famílias transformadas. Cremos em uma igreja generosa,
Cremos em um povo feliz, porque o Evangelho é gozo, paz e alegria no Espírito. Não tem como viver esse Evangelho na tristeza. Não tem como viver esse Evangelho pleno, sem paz no coração. Não tem como viver esse Evangelho pleno quebrado, irmãos. Precisamos, dinheiro é necessário, porque com dinheiro nós financiamos o reino. Um amém. Com dinheiro, nossa igreja vai crescer. Cadeiras novas, vamos expandir, vamos para novos lugares, vamos enviar missionários, vamos ter ministros sustentados pela igreja, vamos ter um berçário melhor, não vamos precisar fazer isso, porque dinheiro vai vir, irmãos. Dinheiro é recursos para financiar o reino. Cremos em promoção. Cremos em pessoas saradas, fortes. Cremos que aquilo que a gente fez lá ontem, lá na igreja, lá na praia, muitas pessoas vão vir. Cremos em coisas novas. Cremos que os planos de Deus já têm um sim, um amém. Aquilo que Deus já colocou, aquilo que Deus já preparou para essa igreja viver, essa igreja vai viver. Não será retido. Não será travado. Cremos que essa igreja vai ter tantas coisas, tudo aquilo que Deus já colocou, já planejou, já colocou no coração do nosso pastor, vai acontecer. Você crê junto com o pastor? Você crê? Avanço. Isso é um tempo de avanço. Nossos filhos em boas escolas, roupas boas, comida boa. Isso é o nosso alvo. Nosso alvo é Cristo, irmão, mas Deus é bom. Na cruz Jesus comprou esse direito de a gente ter uma vida boa, uma vida plena, vida abundante, casamento feliz. Não é do agrado de Deus que a gente viva se entupindo de remédio, não. Isso vai ser quebrado, o jugo é quebrado por causa da unção, e a unção de Deus está sobre nós. A unção que quebra jugo, que liberta filhos nas drogas, pessoas distantes, será quebrado por causa do jugo, da unção, da fé. E é pela fé, irmãos, como conquistamos isso, como tomamos posse disso, pela fé. Então feche os olhos agora pela fé, veja esse quadro mudar, veja o dinheiro chegar, veja o seu corpo curado, feche os olhos pela fé, toma posse. Abraão, olha para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, onde você colocar os olhos eu vou te dar. Deus está dizendo, filho, feche os olhos agora e olhe essa situação mudada, transformada, portas abertas. Assim como você crê, será. Fé é isso, é aquilo que eu creio, vai acontecer. Pessoas rendidas, todo domingo novas famílias chegando sobre essas portas. Pessoas passando aí pela frente e tendo desejo de conhecer. Pessoas sendo curadas através de tuas mãos, as suas mãos é a mão de Deus. Pessoas sendo abençoadas com os recursos que Deus vai te entregar. Se veja feliz. Depressão cai por terra agora em nome de Jesus. Sua vida não há lugar em depressão para depressão sobre a sua vida. Não há lugar para tristeza. Receba o óleo de alegria. Receba a veste de louvor. Receba ideias para você ganhar dinheiro. Receba habilidade, pela fé habilidade. Receba, veja portas abertas. Sinta-se amado, sinta-se protegido. Sinta-se pleno, sinta-se amado. Sinta-se justificado, você é justificado, você não é um pecador, você é a justiça de Deus. Sinta isso pela fé, receba isso pela fé. É seu, filho, eu já conquistei para você. Eu já paguei um alto preço para você viver assim. Obrigado, Pai. Obrigado, agradeço, obrigado, Pai. Fé agradece, fé toma posse, agradece. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo grande ministério. Obrigado pelos recursos. Obrigado por filhos. Obrigado por ventre gerando. Obrigado por gestações saudáveis. Obrigado por corpos fortes. Obrigado por portas e faculdades abertas, promoções, ideias milionárias. Obrigado pelo favor de homens, favor de Deus, favor dos homens. Onde chegar, eu sou abençoado.
onde chegar. Obrigado por uma semana maravilhosa que você já preparou. Eu recebo por fé essa semana de milagres, a semana de surpresas. Obrigado por nossos filhos não tendo prazer no mundo, não tendo prazer no pecado. Nossos filhos tendo prazer em te conhecer. Tu és o nosso fundamento, Jesus. Essa igreja está firmada nesse fundamento. Fundamento eterno, fundamento firme, Jesus. Tudo isso que aprendemos nessa noite é por causa de você, Jesus. Da fé do Filho de Deus. Estamos aqui porque um dia o Filho de Deus, ele teve a fé de descer, de crer que iria restaurar a humanidade e ia comprar para si um povo. Obrigado, Jesus. Obrigado por famílias. Famílias restauradas. Nossas famílias são benditas. Famílias benditas do Senhor. Famílias sacerdotais. Um povo forte. Um povo que conhece o seu Deus, o seu Pai. Fará proezas, faremos proezas em ti, no nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra. Sejam abençoados nesse caminho de fé, nesse caminhar de fé. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra é vida. A Tua palavra é saúde para o nosso corpo. A Tua palavra restaura a alma. As nossas almas foram renovadas e restauradas aqui. Senhor, nessa noite, a graça do Senhor está liberada sobre nós. A vida do Senhor, a unção do Senhor está liberada sobre nós aqui. Senhor, não há limites para a operar da Tua fé, Senhor. Oh, aleluia. Senhor, nós recebemos aquilo que a Tua palavra diz. Recebemos a virtude do Teu Espírito. Oh, o Espírito Santo está em você. Ele é a garantia, Ele é o penhor da herança de tudo aquilo que Jesus fez na cruz. Aleluia! Ele está aí para que cada promessa tenha validade, se cumpra na sua vida, porque Ele faz manifestar mediante o seu poder. O poder dele está liberado aqui nessa noite. Diga: eu recebo poder. Aleluia! Eu recebo graça. Eu recebo cada promessa do Senhor sobre minha vida. Oh, eu recebo saúde, recebo plenitude, ousadia, virtude. Oh, aleluia! Eu tenho Jesus em mim. Aleluia! Ele está em mim, declara, Ele está em mim, Ele está em mim, Ele está em mim, Ele está em mim, Ele está em mim. Oramaná, o Rei dos Reis. Aleluia. Os nossos olhos estão em Ti, Senhor. Nossos olhos não estão nas circunstâncias. Tudo que se pode ver é passageiro. Nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque aquilo que não se vê, porque somente pela fé nós vemos, são as coisas que permanecem. Aleluia. Queridos, não olhe a circunstância que você está passando de uma maneira natural. Não olha a circunstância na perspectiva humana, natural. Olha aquilo que você está vivendo, olhando para Jesus. Não do lugar que você está, que às vezes as suas circunstâncias parecem ser maior do que você. Mas a Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Paulo disse
que nós devemos buscar as coisas do alto, onde Cristo está assentado. Pensar nas coisas de cima e não nas da terra. Que os nossos olhos do nosso coração sejam abertos e iluminados para contemplar a riqueza da glória da sua herança nos santos. Nós vamos estar participando da ceia. Paulo, ele ensina aquilo que ele recebeu do Senhor. Eu ensino aquilo que eu recebi do Senhor. E quando ele começa a falar sobre a ceia, ele fala algo interessante lá em 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 33, ele diz assim: assim pois, o melhor, no versículo 30, ele diz assim: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Quando Paulo traz isso, ele traz isso para dizer: isso não é normal para nós, igreja. Não é normal que haja entre nós pessoas fracas, doentes e que morrem antes do tempo. Amém, irmãos? É a palavra de Deus que diz. É Paulo dizendo. Por que ele disse isso? Porque eles comiam e bebiam sem discernir o corpo do Senhor. Segure o símbolo do corpo do Senhor. A Bíblia diz que esse corpo foi moído na cruz. Foi ferido. Houve uma penalidade sobre Jesus. E sobre o corpo dele estava sendo dilacerado. Estudiosos dizem que Jesus ficou praticamente sem pele. Ele ficou todo ensanguentado. Porque ele estava pagando alto preço. Como o pastor Jean falou aqui, nós não podemos aceitar viver aquém dessa realidade que já foi conquistada na cruz. E às vezes, queridos, nós temos que irar. Entenda? A Bíblia diz: irai-vos, não pequeis. Porque a ira nos faz levantar com autoridade sobre aquilo que está nos atacando. Porque às vezes nós ficamos muito passivos e concordando. Nós temos que dizer: basta. Chega. Se nós não agirmos como reis, com autoridade, situações vão se repetir na nossa vida. Mas Deus quer que nós nos levantemos com autoridade na palavra, certos de que Cristo está em nós, porque essa autoridade tem a ver com Jesus. Então, quando nós comermos, vamos comer como quem não vai viver essa realidade aqui. Porque ele continua falando aqui, olha, no versículo 32 ele diz assim, olha: mas quando julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. A condenação do mundo aqui não quer dizer a condenação de ir para o inferno. É essa condenação que o mundo vive, de fraqueza, de enfermidade e de morte antes do tempo. E nós, a igreja, não nos podemos conformar com isso. Diz comigo assim: os meus dias o Senhor cumprirá. Por quê? Porque você viu a salvação. Em Salmo 91 diz: eu lhe mostrarei a minha salvação. E a salvação é Jesus. E diz: e lhe darei abundância de dias. E não somente dias
para viver em derrota, em fracasso, em sofrimento. Não, dias de abundância, de certeza, de plenitude. Não estou anulando que nós vamos passar por aflições, mas nós vamos ter sempre bom ânimo. Amém. Estamos felizes porque nós já sabemos que a nossa vitória já é certa e garantida. Então vamos comer do pão, beber daquilo que nos aproximou de Deus para sempre. Fala assim, para sempre. Nada pode nos separar do amor de Cristo. O sangue nos trouxe justificação, nos trouxe justiça. Deus te vê justo. E que o que Deus faz com o justo, Ele abençoa. Por isso que nós somos abençoados em Cristo. Então vamos comer e beber dessa representação do corpo e do sangue de Jesus pela fé. Amém? Obrigado pela salvação. Obrigado pelo sozo do Senhor, pela plenitude do Senhor. O nosso corpo recebe saúde, virtude. A nossa alma é restaurada, renovada e fortalecida. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor colocou nosso coração a palavra da fé. Essa é a palavra da fé que foi pregada. Essa palavra está muito perto de nós, na nossa boca e no nosso coração. Obrigado, Jesus, pelas bênçãos do Senhor. Obrigado pela fé que o Senhor nos deu. Obrigado porque nós fomos ativados nessa fé hoje. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, nós te damos graça, porque o Senhor é bom. Aleluia, aleluia.